Olá, tudo bem? Peço desculpas que eu estou em trânsito, então não tenho o quadro hoje. A iluminação também não está muito boa. Vamos fazer assim mesmo. Conferência número 29, a lei do pêndulo. Nos antigos tempos, as pessoas, a civilização, a humanidade possuíam um relógio de parede. Era o relógio da época, aquele relógio de pêndulo. Então, o dogma da evolução não existia esse conceito. E os sábios entendiam que os processos históricos se desenvolvem sempre de acordo com a lei do pêndulo. Esperança e desespero, pessimismo e otimismo, paixão e dor, triunfo e fracasso, lucro e perda, correspondem certamente aos dois extremos do movimento pendular. Os processos históricos, tudo flui e reflui, sobe e desce, cresce e decresce, vai e vem, de acordo com esta lei maravilhosa. Nada tem de estranho que tudo oscile, que tudo esteja submetido ao vai e vem do tempo, que tudo evolua, mas depois involua. Em um extremo do pêndulo está a alegria, no outro a dor, depois do prazer vem a dor. Todas as nossas emoções, pensamentos, anelos e desejos oscilam de acordo com a lei do pêndulo. Só nós não percebemos porque não usamos a autoobservação. Podemos colocar no extremo direito do pêndulo as diversas escolas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas, religiões e seitas. Podemos colocar no outro extremo do movimento pendular todas as escolas de tipo materialista, marxista, ateísta, ceticista. São antíteses do movimento pendular, mutantes, sujeitas a permutação incessante. O fanático materialista, ele é devido a qualquer fato inusitado, um acontecimento metafísico transcendental, ou num momento de terror indizível, pode levá-lo ao outro extremo do pêndulo. Então ele não acredita em nada, mas diante de um perigo ele vai orar a Deus com infinita devoção. Ou um espiritualista, um sacerdote, vencido numa polêmica, desesperado, pode se tornar incrédulo, materialista. O ateísta materialista, verdadeiro e absoluto, é uma farsa, não existe. Oh my God, como dizem os americanos. Então, num momento de terror indizível, como eu falei, ele irá clamar a Deus. Então, não existe. O materialista, aquele que se diz puro materialista, não existe, é uma farsa. Materialismo e espiritualismo, com todas as suas sequelas de teorias, pré-julgamentos e preconceitos de toda espécie, processam-se em nossa mente de acordo com a lei do pêndulo e mudam de moda de acordo com os tempos e os costumes. Espírito e matéria são dois conceitos muito discutíveis e espinhosos que ninguém entende. Nada sabe a mente sobre o espírito, também nada sabe sobre a matéria. Um conceito não é mais que isso, é apenas um conceito.
a realidade não é um conceito. Ainda que a mente possa forjar muitos conceitos sobre a realidade. Vemos por nós, temos infinitos conceitos sobre as coisas, que de nenhuma forma é a realidade. O espírito é o espírito, o ser, e só a si mesmo pode conhecer. Está escrito: o ser é o ser, e a razão de ser do ser é o mesmo ser. Os fanáticos do Deus matéria, os cientistas do materialismo dialético, são empíricos e absurdos 100%. Falam sobre matéria com uma autossuficiência deslumbrante e estúpida, quando em realidade nada sabem sobre a mesma. Qual é a matéria? O algodão, o ferro, ou a carne, o cobre? Dizer que tudo é matéria, como a gente aprendeu na escola, é tão empírico e absurdo como assegurar que todo o organismo humano seja um fígado. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Cada órgão é diferente e cada substância é distinta. Então, qual de todas estas substâncias é a tão cacarejada matéria? Com os conceitos do pêndulo joga muita gente, porém, em realidade, os conceitos não são a realidade. A mente só conhece formas ilusórias da natureza, porém nada sabe sobre a verdade contida em tais formas. As teorias passam de moda com o tempo e com os anos. E o que aprendemos na escola resulta que depois já não serve. Em conclusão, não sabemos nada. Os conceitos de extrema-direita e de extrema-esquerda do pêndulo passam como a moda das mulheres, e todos esses são processos da mente, coisas que sucedem na superfície do entendimento, tolices, vaidades do intelecto. A mente, como o nome já diz, mente. A mente engana e se auto-engana. O real, a verdade é o que nos interessa, mas isso não é questão do pêndulo. Não se encontra entre o vai e vem das teorias e crenças. A verdade é o desconhecido de instante a instante, de momento a momento. A verdade está no centro do pêndulo, não na extrema, não na outra extrema, mas no centro do pêndulo. Quando perguntaram ao grande Kabir Jesus, o Cristo, o que é a verdade, guardou um profundo silêncio. Por quê? Porque não se diz o que é a verdade. Quando se diz o que é a verdade, estamos matando a verdade. A verdade cada qual indivíduo deve descobrir por si só. E a Buda também perguntaram o que é a verdade. Ele deu as costas e se retirou. A ideia que o entendimento tenha sobre a verdade nunca é a verdade. A opinião que tenhamos sobre a verdade, por muito respeitável que seja, de modo algum é a verdade. Nem nas correntes espiritualistas de um lado do pêndulo, nem seus oponentes materialistas de outro lado do pêndulo, podem conduzir-nos jamais à verdade. Então é por isso que no mundo se formam tantas polêmicas, tantos debates, e não se chega a conclusão nenhuma, porque não é com debates que se chega a experimentar a verdade. A verdade é algo que deve ser experimentado em forma direta, como quando colocamos o dedo no fogo e nos queimamos, ou como quando a pessoa engole água
e se afoga. O centro do pêndulo está dentro de nós mesmos. E é ali onde devemos descobrir, experimentar em forma direta o real, a verdade. Necessitamos nos autoexplorar diretamente para nos autodescobrir e conhecer-nos profundamente a nós mesmos. A experiência da verdade só advém quando temos eliminado os elementos indesejáveis que em seu conjunto constituem o mim mesmo, o nós mesmos. Só eliminando o erro vem a verdade. Só desintegrando o eu mesmo, meus erros, meus prejulgamentos e temores, minhas paixões e desejos, minhas crenças, minhas fornicações, meus encastelamentos intelectuais, minha autossuficiência de toda espécie, é só assim que advém a nós a experiência do real. A verdade nada tem a ver com o que se tenha dito ou deixado de dizer, com o que se tenha escrito ou deixado de escrever. Ela só advém a nós quando o mim mesmo está morto. A mente não pode buscar a verdade, porque não a conhece. A mente não pode reconhecer a verdade, porque jamais a conheceu. A verdade advém a nós de forma espontânea quando temos eliminado todos os elementos indesejáveis que constituem o mim mesmo, o eu mesmo. Enquanto a consciência continue engarrafada entre o eu mesmo, não poderá experimentar isso que é o real, isso que não é do tempo, isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente, isso que é a verdade. Quando o ego fica reduzido à poeira cósmica, a consciência se libera para despertar definitivamente e experimentar de forma direta a verdade. Com justa razão disse o grande Kabir Jesus: conhecei a verdade e ela os fará livres. Por quê? Porque eliminando o ego, conheceremos a verdade e estaremos livres do ego. O sistema intelectual de qualquer homem é muito respeitável, mas a qualquer sistema se opõe outro e nenhum nem outro é a verdade. Mais vale nos autoexplorar para nos autoconhecer e chegar a experimentar um dia, em forma direta, o real, a verdade. Bem, existem duas formas de experimentarmos a verdade. Uma delas é como eu acabei de narrar, que é eliminando o ego, quando o eu está morto. E outra forma é com a meditação. Então, durante a prática de meditação, o eu pode escapar, nem que seja por alguns breves momentos, escapar do ego e experimentar a sexta e a sétima dimensão dentro de nós. Só que, terminada a experiência, a essência retorna para o seu calabouço. Então, a forma mais eficiente de experimentar a verdade é eliminando o ego. Existem duas classes de ciência. A primeira, que são teorias subjetivas, que abundam por aí. E a segunda é a ciência pura dos grandes iluminados, a ciência objetiva do ser. Não seria possível penetrar no anfiteatro da ciência cósmica se antes não morrêssemos em nós mesmos. Enquanto a consciência superlativa do ser continue engarrafada entre o mim mesmo, entre nossos próprios conceitos e teorias subjetivas,
resulta absolutamente impossível conhecer diretamente a crua realidade dos fenômenos naturais em si mesmos. A chave do laboratório da natureza está na mão direita do anjo da morte. Inclusive naqueles desenhos dos egípcios, dos faraós. Então você pode ver o anjo da morte com a chave em sua mão direita, que é a chave do laboratório da natureza. Muito pouco podemos aprender do fenômeno do nascimento, mas da morte poderemos aprender tudo. O templo inviolado da ciência pura encontra-se no fundo da negra sepultura. Se o germe não morre, a planta não nasce. Só com a morte advém o novo. Para finalizar a conferência, então, pode-se representar também o movimento pendular com este desenho aqui, como uma onda. A onda e a depressão da onda. Colocando, são ondas de polos contrários. E da síntese dos dois polos surge o ponto crítico, a compreensão, que é a verdade. E aqui representando dentro de nós o nosso cérebro intelectual, que é um polo, o nosso cérebro motor, instintivo e sexual, que é outro polo. São antíteses dentro de nós, que sempre se combatem mutuamente. É o nosso pêndulo interior. E o equilíbrio é o cérebro emocional, que está em nosso coração. Para alcançar esta compreensão, devemos evitar polarizar-nos ou no intelecto ou no sexo, porque nos polarizamos, ou no intelecto ou no sexo. Ou somos muito intelectuais, ou somos muito motores instintivos e sexuais. Mas o equilíbrio é o que está faltando em nós. E esse equilíbrio a gente consegue praticando a morte em marcha, praticando a morte de nossos defeitos. E estando conscientes, estando atentos em nosso coração, em nosso ser. Então já dissemos que a melhor forma de pensar é não pensar e estarmos mais atentos em nosso coração. Então, a nossa sociedade, por exemplo, ela também possui basicamente dois tipos de pessoas. Pessoas muito intelectuais, que se polarizam no cérebro intelectual, e o intelectual, as pessoas muito intelectuais, elas têm poucos filhos, né? Podemos ver isso. Existem pessoas que são polarizadas no cérebro motor, instintivo e sexual, pessoas humildes, trabalhadores de serviços braçais, serviçais, pessoas simples. No entanto, são cheias de filhos.
até mais filho do que podem ter, do que podem criar. Então, esse tipo de pessoas está polarizada no cérebro motor, instintivo e sexual. Então, são pessoas que têm bastante filhos, possuem uma atividade sexual bem maior do que o intelectual. Esta, então, é a conferência de hoje. Temos, então, que ir buscando a verdade, ir eliminando nossos defeitos. A gente pode ver também como o ego se manifesta dentro de nós. Então, por exemplo, digamos que eu seja muito tagarela. Daí uma pessoa me diz, ô, seu tagarela. Aí eu fico brabo e passo a não falar mais. Ah, não falo mais nada, só me chamam de tagarela. Então, eu me polarizei com outro extremo. Então, todos os nossos defeitos, eles vão se polarizando. Então, temos que eliminar não só o tagarela, como também o quieto. Ou seja, ir eliminando as polaridades de dentro de nós. Todas as polaridades, até que vá surgindo o ponto crítico, a compreensão, e aí vamos experimentando a verdade. Então, esta é a conferência. Um abraço a todos e até mais. Até a próxima. Tchau.